Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e quero desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa o horário que está assistindo a aula, se é pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é assistir a videoaula, prestando bastante atenção para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? Então, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Hoje vamos ter a aula de matemática e aprender mais um pouquinho sobre múltiplo de um número natural. Então, prestem bastante atenção e vamos aprender e revisar juntos, tá certo? Vamos lá! Então, eu queria perguntar a vocês: qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam as palavras múltiplos dos números naturais? Pensa aí direitinho. Os números naturais, eles servem para contar ou ordenar quantidade, valor, entre tantas outras coisas. Então, múltiplos lembra a gente bastante a palavra multiplicação. Então, múltiplos é o resultado da multiplicação entre dois números. Esse resultado vai ser chamado de múltiplo e utilizamos a multiplicação para fazer essa continha. Por isso, é tão importante a gente estudar a tabuada, saber cada uma das multiplicações, porque vai ficar assim bem mais fácil a gente fazer a nossa atividade. Então, é importante sempre estudar a tabuada, seja de multiplicação, divisão, também adição e subtração, para a gente ir treinando e aprendendo cada vez mais. Então, nossa aula de hoje, vamos ter um foco em múltiplos de um número natural. Então, vamos aprender com alguns exemplos como é que podemos fazer essa continha e entender como funciona múltiplos de números naturais. Então, prestem bastante atenção e acompanhem aqui junto comigo, tá certo? Então, eu trouxe aqui dois exemplos para a gente aprender juntos o que significa e como fazer continhas com múltiplos de um número natural. Então, olha, primeiro vamos aprender como abreviar a palavra múltiplos e o número que vamos estar fazendo os seus múltiplos, tá certo? A abreviação da palavra múltiplo é um M. Quando encontramos no livro, na atividade, a letrinha M e entre parênteses um número, significa que são múltiplos deste número. Como vocês vão ver aqui, ó. Vamos colocar o número 2 entre parênteses e colocar ao lado da letrinha M. Para a gente saber o resultado, vamos precisar ter como base a tabuada da multiplicação. Por isso, é tão importante a gente aprender sobre ela. Então, olha, vou colocar ela aqui para facilitar, tá certo? Então, antes de começar a fazer, precisamos abrir aqui as chaves. É esse sinal aqui, ó. Abrimos as chaves porque vamos abrir um conjunto com múltiplos deste número. Como, por exemplo, aqui, o número 2. Então, olha, observando aqui a tabuada. Qual é o primeiro número que multiplicamos por 2? Vai ser o número 0. Em todo múltiplo, o primeiro número vai ser igual a 0. Por quê? 2 vezes 0 é igual a 0. Todo número multiplicado por 0 vai ser sempre igual a 0. E o segundo número, o próximo, vai ser sempre ele mesmo. Como no caso aqui, múltiplo de 2, o segundo número vai ser 2. Por quê? 2 vezes 1 é igual a... Muito bem, a 2. E agora, a gente percebeu que múltiplos vai ser sempre o produto, o resultado da multiplicação. Tá vendo? Então, depois do 2, qual vai ser a próxima continha de multiplicação que vamos fazer? Muito bem, 2 vezes 2. E quanto é 2 vezes 2? Muito bem, então, o próximo número dos nossos múltiplos é 4. Depois vai ser 3 vezes 2, que é igual a 6. 2 vezes 4, que é igual a 8. E eu vou acrescentando o produto, o resultado,
dentro das chaves, um ao lado do outro. O próximo, 2 vezes 5 é igual a 10. 2 vezes 6 é igual a 12. E quanto é 2 vezes 7? Que vai ser o próximo número da nossa continha. Vai ser igual a 14. Então, a gente pode ir continuando. Porque a multiplicação não tem limite. Na tabuada vai até o número 10, mas vai continuando. Porque os números não têm limite, eles são infinitos. E para a gente escrever e continuar aqui os múltiplos infinitos que a gente abriu o grupo entre chaves, a gente vai utilizar esses 3 pontinhos, que significa que não tem fim, que continua infinitamente. Eu abri aqui as chaves e vai ser bem importante a gente fechar. Porque a gente vai definir aqui que esse conjunto começa no número 0 e termina com um número infinito. Porque a multiplicação e os números não têm um limite. Então, a gente pode perceber aqui outra coisinha. Então, a gente vai vendo que começou no número 0, foi para o número 2, depois do 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. A gente percebe que tem uma sequência numérica que está aumentando de 2 em 2, que vai aumentando de acordo com o número que vamos multiplicando, transformando-se em uma sequência composta por múltiplos. Então, a gente sabe que a multiplicação é a soma de números com parcelas iguais. Então, a gente pode ir multiplicando ou ir somando também de 2 em 2. Por exemplo, começou no número 0, foi para o número 2. Por quê? 0 mais 2 igual a 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 8. E assim vai continuando. Então, a gente percebe como é formado uma sequência numérica com a multiplicação e a soma de parcelas iguais. O outro exemplo que eu trouxe aqui vai ser múltiplos de 5. Já vou colocar aqui, ó. Lembram como é a abreviação da palavra múltiplos e o número? Muito bem, o M e entre parênteses o número que vamos multiplicar. Vai ser o número 5. Aqui eu não vou utilizar a tabuada. Vamos fazer com uma outra forma para a gente ir aprendendo também, para ver qual é a forma que fica mais fácil quando formos responder a atividade, tá certo? Então, primeiro vamos fazer o quê? Abrir umas chaves para iniciar o nosso grupo de múltiplos, o nosso conjunto. Então, eu expliquei para vocês. O primeiro número sempre vai ser qual? Muito bem, 0. Porque todo número multiplicado por 0 é igual a 0. E o segundo número, vocês conseguem lembrar? Muito bem. Vai ser igual ao número que estamos multiplicando, ao número 5 nessa situação. Como no exemplo em cima, foi o número 2. E agora, a gente vai percebendo que de um número para o outro aumentou 5, que é o número que estamos multiplicando. Então, podemos formar aqui uma sequência, utilizando a adição. Vamos somar de um número para o outro 5. Então, 5 mais 5 vai ser igual a quanto? Muito bem, a 10. E quanto vai ser 10 mais 5? Se eu tenho 10 e acrescento mais 5, vai ser igual a 15. 15 mais 5 igual a 20. E olha, podemos continuar até o infinito multiplicando e somando de 5 em 5. Eu mostrei um outro exemplo de fazer os múltiplos porque formam uma sequência. E a multiplicação é a soma de parcelas iguais. A gente multiplicou o número 5 várias vezes. É o mesmo que está somando. Utilizamos a multiplicação para facilitar e ficar mais fácil para resolver as continhas. Então, olha, o que falta eu fazer aqui nesse último exemplo? Vou perguntar a vocês. Me digam aí? Isso mesmo. Falta eu fechar as chaves que eu abri. Porque vai indicar que aqui dentro tem um conjunto de múltiplos do número 5.
Por isso é tão importante a gente abrir as chaves e fechar ela também, para ficar bem organizado. Então, eu vou fazer aqui uma perguntinha e quero ver quem prestou atenção, tá certo? Vai ser bem fácil. A perguntinha é: qual é o múltiplo de 3 maior que 18 e menor que 24? Vamos precisar fazer o quê? Muito bem, prestar bastante atenção na tabuada da multiplicação do número 3 e ir multiplicando. Mas antes de começar a multiplicação, precisamos colocar aqui, ó, a letrinha M, que vai dizer que são múltiplos e o número que vamos multiplicar dentro de parênteses. Então, vai ser múltiplos de 3 igual a... Muito bem! E antes de iniciar, precisamos abrir aqui, ó, as chaves. É esse sinalzinho aqui. Então, primeiro, todo múltiplo, o primeiro número é qual? Muito bem, é 0. E o segundo número? Sempre vai ser igual a ele mesmo. Então, nessa perguntinha aqui, eu estou mostrando o exemplo, mas vamos precisar depois responder aqui embaixo. Qual é esse número, tá certo? Eu estou multiplicando para a gente investigar e descobrir qual é. Agora, eu vou começar a pintar aqui, ó, nesse quadro numérico, os números que a gente já encontrou, que são múltiplos de 3. O primeiro é o 0, depois o número 3. E depois do número 3, qual é o número que vem? Já multiplicamos por 0 e por 1. Quanto é que vai ser agora 3 vezes 2? Muito bem, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, vou perguntar a vocês, quanto é que dá? 6 mais 3 ou a multiplicação do número 3 vezes? Muito bem, 3 vezes 3 é igual a... Isso, a 9. Então, 3 vezes 3 é 9. E quanto é 3 vezes 4? A multiplicação do número 3, 4 vezes, vai ser igual a 12. 3 vezes 5 é igual a 15. E quanto é que dá? 3 vezes 6. O número 3 multiplicado 6 vezes vai ser igual a... Isso mesmo, 3 vezes 6 é igual a 18. Então, quanto é 18 mais 3 ou 3 vezes 7? A multiplicação do número 3 7 vezes vai ser igual a... Isso mesmo, 21. 3 vezes 7 é igual a 21. E o próximo múltiplo vai ser 3 vezes... Muito bem, 3 vezes 8, que é igual a 24. Por que é importante estudar a multiplicação? Para resolver as continhas e de múltiplos também. Porque, olha, em vez de a gente fazer a continha na folhinha de papel, a gente pode apenas pensar direitinho e já vai saber, porque aprendemos cada multiplicação. Por isso é importante estudar a tabuada, tá certo? Para facilitar as nossas atividades, as continhas e o nosso dia a dia. Então, pratiquem a tabuada. Combinado? Ó, essa perguntinha aqui, vamos precisar responder juntos. Qual é o número que é maior que 18 e menor que 24 e é um múltiplo do número 3? Que multiplicado por 3 vai dar esse resultado. Então, olha, vou procurar aqui no quadro numérico o número 18 e vou circular ele. E um número maior, que vai ser entre o 18 e o número 24. Qual é esse número que está aí pintado? Muito bem, é o número 21. Então, a resposta para essa perguntinha aqui vai ser o número 21. Muito bem. Então, conseguimos encontrar aqui a resposta. Então, eu parei aqui no número 24. Mas se a perguntinha fosse outra, eu iria continuar. Por isso é importante a gente aprender a tabuada da multiplicação para saber a divisão e também precisamos aprender da adição e subtração. Então, olha, pratiquem aí à vontade, pode pegar a tabuada, procurar algum jogo na internet
e brincar à vontade e aprender cada uma das continhas. Vai ser muito divertido e vai ajudar a gente a fazer as atividades e também no nosso dia a dia. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Então, quero desejar a todos vocês uma boa atividade, bons estudos, tá certo? Prestem bastante atenção na explicação da sua professora, do seu professor. E lembrando, eu sempre digo, mas eu vou relembrar. Qualquer dúvida que tiver, não guarda ela não. Manda uma mensagem e tira a dúvida junto com seu professor ou sua professora, tá certo? Então, um abraço a todos vocês e até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau, pessoal!